Economia é Fácil, versão reduzida. Apresentação: Almir Cesar Filho. Muito bom dia, meu amigo Almir Cesar Filho. Bom dia, meu amigo Antônio de Paula Figueiredo. Bom dia, amigos e amigas ouvintes do Boletim Censura Livre, pela Web Rádio Censura Livre. Sou Almir Cesar Filho, peço licença aí, no meio das notícias e músicas, para trazer a versão reduzida do programa, que é quadro Economia é Fácil. Está na tela aí, você que está acompanhando através da nossa transmissão especial na página do Facebook, né? O Almir já sabe e muito mexer nesse programa, estou aqui aprendendo com ele. Quase 80% das indústrias do Rio paralisaram ou reduziram produção. Por favor, Almir. Então, Antônio, pedi aí antes também nossos ouvintes darem o like, curtirem, né, para fortalecer o projeto da Web Rádio Censura Livre, compartilhar. E é claro, se você estiver nos assistindo pelo YouTube, se inscrever no canal da Economia Fácil. Também tem o canal da Web Rádio Censura Livre, que a gente sobe, né, as nossas lives depois. E a gente pede para se inscrever e também dar aquele like, né, aperta lá o botão like para fortalecer o projeto. Eu estou trazendo uma notícia que é de uma pesquisa da Firjan, da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, que consultou 304 empresas aqui do estado do Rio de Janeiro, eu falo aqui, né, porque a Web Rádio Censura Livre, a nossa estrutura, boa parte fica aqui no estado do Rio de Janeiro, né, na região metropolitana. E nessa pesquisa da Firjan, ela é muito importante, porque a indústria não é mais o principal setor econômico do Brasil, mas segue sendo o setor com as maiores empresas, com maior capilaridade, e justamente é o setor em que nos permite medir a saúde econômica de um país ou de um estado, né? E nessa pesquisa apontou uma queda do faturamento das empresas, como um dos principais impactos da crise causada pelo coronavírus. Quer dizer, o principal impacto da pandemia no setor industrial fluminense, pelo menos, não é em si a paralisação das atividades econômicas, até porque muitas das indústrias, ou pelo menos a maioria da indústria, é considerado setor essencial, diferente, por exemplo, do comércio e dos serviços. Então, não foram acometidos pela paralisação das suas atividades, mas a queda, sim, do faturamento é o grande problema. Quem nos ouviu agora pela manhã, está nos ouvindo agora pela manhã, hoje a gente está gravando aqui o quadro, dia 19 de maio de 2020, né, o Antônio botou, inclusive, duas matérias econômicas bem bacanas que apontam essa questão, né, o impacto do coronavírus, mas muito mais do que o isolamento social, o problema-chave não é em si o isolamento social, é a mudança da normalidade, a ausência da normalidade e o fato, por exemplo, que o governo não está ajudando as empresas e as famílias, né? E aí a pesquisa apontou que 80% das indústrias fluminenses entrevistadas, quer dizer, nessa amostra, paralisaram ou reduziram a produção diante da pandemia de coronavírus. Reduziram a produção, né? Aí mais à frente a gente explica por quê, não necessariamente pelo isolamento, porque as condições não estão normais, mas, né, os seus funcionários têm dificuldade de chegar, as empresas estão com dificuldade de obter matérias-primas, né, insumos, e inclusive porque pararam as suas atividades, porque diminuíram o número de consumidores, né? Diante da redução do consumo, da procura pelos produtos que essa indústria fabricava, eles simplesmente pararam, né? Eles pararam a produção ou reduziram. Essa pesquisa, como eu já falei, reuniu 304 empresas fluminenses, de 1º a 14 de abril, e aponta
que 28,6% interromperam as atividades, 23% registraram queda intensa de produção e 26% apontaram redução. Também, de acordo com a pesquisa, 71,8% das indústrias entrevistadas, a queda do faturamento é um dos principais impactos da crise. Os empresários também relatam dificuldades para acesso ao crédito, né? O governo se preocupou muito em tentar liberar cloroquina, o governo se preocupou muito em ajudar os bancos, né? Liberou recursos no total de 1,4 trilhão de reais dos bancos e está se amarrando, por exemplo, para pagar, né, o voucherzinho, a renda mínima de emergência, prometeu linha de crédito para a indústria, prometeu linha de crédito para as empresas e, inclusive, para as microempresas e não libera. Até agora, esses créditos estão nos bancos, né, existe o que a gente chama de empossamento do crédito, porque tem o recurso líquido, entre aspas, está lá no banco e o banco está parado, o recurso está parado nos bancos. Né? O governo, inclusive, disponibilizou, mas disponibilizou com taxas de juros altas, relativamente altas, comparado à Selic, a taxa básica de juros. No momento, os bancos estão se amarrando para emprestar, estão fazendo várias exigências, porque tem medo das empresas não pagarem. Então, o risco bancário, né, está sendo exigido, né? Então, as empresas não têm condições, estão com de dar garantias, ainda mais no momento de queda do faturamento, precisam do recurso para manter o caixa, para fazer, inclusive, determinados investimentos, porque é um momento de mudança do perfil de compra de produto, então ele poderia parar de produzir A e passar a produzir B. Também para adotar medidas sanitárias, né, comprar EPIs para os seus funcionários, e aí as empresas não têm esse crédito. Então, e justamente no momento de queda do faturamento. Então, elas não conseguem crédito e elas estão passando por queda no faturamento. E aí é importante também registrar nessa pesquisa alguns outros números. O primeiro, para 27,6%, o acesso ao crédito se tornou muito mais difícil. Quer dizer, as indústrias se ressentem do acesso ao crédito no Brasil, as empresas, de maneira geral, e especialmente as microempresas, né? E para 41,2%, ficou mais difícil ainda. Diante desse cenário, mais de 75% das empresas do setor industrial encontram dificuldade ou muita dificuldade para lidar com pagamentos rotineiros, porque com a queda do faturamento e com a dificuldade de crédito, eles estão com dificuldade de ter caixa, né? Ter fluxo de caixa e ter caixa para poder pagar os pagamentos rotineiros deles, os credores, né? O pessoal que fornece insumos, né? Pagar funcionários, etc. Então, o problema-chave não é o lockdown ou o isolamento social, e sim exatamente o problema do faturamento. E a ausência de uma ajuda às empresas, tá? Para que elas continuem pagando, né, seus compromissos e especialmente seus funcionários e não se sintam propensas a demitir. E aí, 2 últimos números aqui para a gente caminhar já para o encerramento aqui do Economia Fácil nessa edição do dia 19 de maio. Quase 75% dos empresários industriais também apontam dificuldade na logística de transporte de seus produtos. Então, esse é o primeiro número, e mostra que não é a abertura da atividade econômica que vai garantir a normalidade. Isso é de uma burrice que o bolsonarismo fica repetindo com uma espécie de lavagem cerebral para tentar convencer as pessoas que as coisas estão normal, que eles estão garantindo a normalidade e quem está criando a anormalidade, o problema, é os governadores e os prefeitos. Né? A classe política, a esquerda, etc, etc. Nada disso. As coisas não estão normal. Não estão normal. E essa pesquisa reafirma isso, a ausência da
normalidade. Então, a indústria tem dificuldade de receber e de entregar produtos. Tá? Já 77,3% registram dificuldades para conseguir matérias-primas, porque a cadeia produtiva, nesse momento, está anormal, está desarticulada, e o governo, em vez de se dedicar a organizar isso, como vários países do mundo, né, mantendo política de isolamento social, inclusive muito mais rígida que o Brasil, mas os governos se preocuparam economicamente de manter a cadeia produtiva, principalmente para assegurar os produtos essenciais. Mais do que a preocupação com as atividades essenciais, a preocupação em manter a produção de produtos essenciais e mesmo aqueles especiais num momento como esse, né? Então, tem setores na indústria que não estão conseguindo produzir porque não conseguem acessar os insumos e as matérias-primas. Então, queria deixar esse registro, que é muito importante, e dizer que a principal forma de proteger a renda das pessoas, para as pessoas não passarem dificuldade, é proteger o emprego das pessoas, não pelo fim do isolamento social, e sim por medidas que o governo não está fazendo. Então, o governo está usando tudo errado, o governo federal, o governo Jair Bolsonaro, a equipe econômica do Paulo Guedes, né, muito mais preocupado com cloroquina, derrubar ministro, proteger os filhos corruptos, interferir na Polícia Federal, né, muito mais preocupado em botar a culpa nos governadores, prefeitos e no Supremo Tribunal Federal, do que cuidar do que ele deveria cuidar, que é da vida das pessoas e manter, né, articulado a produção, principalmente dos setores que ele diz que é essenciais, e ele não tá garantindo isso. Então, não adianta empurrar para a reabertura das atividades econômicas sem garantir as condições mínimas para essas atividades econômicas voltarem a funcionar, estarem funcionando. E mesmo aquelas que são essencialmente essenciais, né, elas precisam de condições especiais para funcionar, porque a vida não está normal. Né? Até a volta na Europa, né, do isolamento social mostra que as coisas não estão normais e que não adianta. E aí, o brasileiro, que foi doutrinado durante anos na ideologia do se vire, empreenda-se, né, não consegue identificar no Estado, né, um mecanismo de ajuda social. E os empresários brasileiros, a sua maior parte, inclusive canalhas, estão muito mais preocupados com o lucro deles do que garantir a proteção dos seus funcionários e dos seus consumidores, como também cobrar do Estado, aí eu falo Estado, não é só ente federado, Estado, mas falo do poder público, as condições mínimas de socorro da economia. Tá bom, Antônio? Eu volto aí com você, eu vi que tem vários comentários, né? Vi que, inclusive, estava nos acompanhando a nossa amiga Wellington, agradecer a ela aí pela audiência, né? E, é claro, disponibilizar aí para dúvidas, críticas e sugestões, senão agora na próxima edição aqui do quadro e do programa que vai ao ar quinta-feira. Antônio, com você aí no estúdio. Almir, muito obrigado aí. Uma excelente semana para você, amigo. Obrigado, meu amigo. Obrigado, meus amigos ouvintes da Web Rádio Censura Livre. E convido sempre vocês a seguir ouvindo a programação aqui da emissora, tá bom? Segue a programação, o quadro se encerra, mas a gente continua com o Antônio de Pádua Figueiredo e depois dos outros programas. No www.clwebradio.com. Você também pode nos acompanhar pelos aplicativos de celular, né? Que também você pode instalar no tablet, na Smart TV, né? Para acompanhar a programação quando ela estiver sendo transmitida. Um forte abraço e até o próximo programa. Tchau, tchau. Economia é Fácil, versão reduzida. Apresentação: Almir Cesar Filho.